crente que são convertidos, mas não passam de convencidos. Hoje em dia, vemos muitos pregando a palavra de Deus, mas será verdade que eles estão pregando mesmo o Evangelho? A maioria são convencidos que suas axiologias estão corretas, mas para terem essa certeza, não poderia ter outros versículos indo numa outra direção contrariando o que estão pregando. O pior é que os versículos mostrados que derrubam suas teses, estes ignoram. Ora, se ignoram, quem estaria certo, o que está escrito, ou seus pensamentos voltados para um verdadeiro desvio de fé? Isto acontece porque estes falsos pregadores têm mais de setis fixos, e não mais de setes de crescimento. Estes convencidos, pensando que estão convertidos, também anulam a gramática portuguesa, as épocas, o cânon bíblico. As festas que eram exclusivamente para os judeus como a Páscoa, assim como os rudimentos da lei, e suas cerimônias, dízimos, sacrifícios, votos e afins. Acham que tudo foi escrito diretamente para nós, sendo que o que está em todas as Escrituras são avisos para não cometermos os mesmos deslizes, e ensinamentos para fazermos as coisas certas. Também é o aviso do plano traçado de Deus com respeito à salvação, tanto dos judeus como dos gentios, com respeito também ao fim dos tempos. Exemplo, Jesus debaixo da lei só poderia dizer naquela época os assuntos referentes à lei, se ele fosse contra a lei. Nem seus discípulos iriam acreditar nele, mas ele era contra os acréscimos de mais de 600 ordenanças feitas pelos próprios homens, que ele os chamou de hipócritas. Hoje, eles continuam mexendo nas Escrituras, deixando de propósito várias palavras do grego transliteradas, só para confundir as mentes dos leigos, que ao lerem pensam que se trata de líderes, e que são superiores a eles. Ora, o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que eles deveriam ser todos iguais. E falou que ele não veio para ser servido, como fazem os falsos pregadores, e sim ele veio para servir. Porque a sua graça só iria se manifestar depois do está consumado, mas ele consumou o que? Resposta: consumou sua missão no cumprimento da lei, que homem nenhum conseguiu cumprir, e nos remiu com seu próprio sangue. O mais interessante foi que ele morreu por causa desta cláusula da lei, sendo que não houve transgressão por parte dele. A cláusula, Êxodo 20 versículo 7. Versículo 7, não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. A sentença, Mateus 26 versículos 64 ao 66, que diz, versículo 64, tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65, diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes denunciando, ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Versículo 66, que vos parece? Responderam eles, culpado e merecedor de morte é. Repare bem, que antes dele cumprir sua missão, ele dava algumas referências aos seus discípulos, de que tudo aquilo iria passar por reformas. Tudo o que existia na lei como dízimos, batismos, ceia da Páscoa, profetas e profecias, sacerdotes e seus derivados, votos, jejum, templos de pedra, monte entre outros, deixaram de ser mandamentos e regras para o homem que hoje está debaixo de sua poderosa graça. Sendo que Jesus não deixou de cumprir a lei em nosso lugar, hoje a pregação deveria ser, não deixem de viver debaixo da graça, risque da sua vida tudo o que é da maldição da lei. Mas o que fazem os pregadores de hoje? Misturam sua graça genuína com a maldição da lei. Depois dizem que são convertidos, são na verdade convencidos, isso sim. Estes com os egos inflados passam para as pessoas notícias velhas de maldição da lei, ainda cobram para fazer isto. Uns se acham superiores aos demais, e famosos, porque têm uma programação na TV. São cheios de arrogâncias, e ainda são aplaudidos pelos leigos e analfabetos na fé, que não conhecem nem quem é o Espírito Santo. Porque se conhecesse não os ouviam, e nem dependiam desses falsos pregadores crente que estão abafando, mas vivem só pregando balelas,
não as boas novas do Messias Jesus. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.